Olá, sejam todos bem-vindos à aula do Faça Memórias. Esta é uma nova proposta de intervenção a favor das velhices com problemas de esquecimento. As aulas de arte aqui apresentadas fazem parte do Faça Memórias em Casa, que é composto pelo fazer artístico direcionado a um ver a arte estimulante. Portanto, faça bom proveito e lembre-se sempre de pausar a apresentação quando for necessário. A aula aqui apresentada é sobre Edgar Degas e foi formulada para os idosos que queiram usar a história da arte como estímulo cognitivo. Bom proveito! Degas foi conhecido como o pintor das bailarinas. Mas a grande verdade é que ele era o pintor do movimento. Ele ficava muito tempo vendo os ensaios das bailarinas da Ópera de Paris. Lá ele fazia desenhos, fotografava e usava as bailarinas como inspiração. Repare nesta imagem. As bailarinas estão ensaiando, arrumando a sapatilha, olhando para o vestido. Reparem quanta suavidade. Edgar Degas nasceu em 1834 em Paris, na França, e viveu até os 83 anos. Filho de apreciadores de música e artes plásticas, foi privilegiado por desfrutar do incentivo do pai, que permitiu que o jovem artista transformasse um dos quartos do apartamento em ateliê. A família de Degas tinha bastante dinheiro. Em 1852, Degas ingressa na Faculdade de Direito e logo depois abandona os estudos para se dedicar exclusivamente à arte. O seu pai o apoiou quando ele resolveu abandonar a Faculdade de Direito. E você? Durante a tua vida, você teve alguém que costumava te apoiar quando você desejava fazer alguma coisa? Degas tornou-se conhecido como pintor das bailarinas, tema que iremos explorar na aula aqui apresentada. Repare neste desenho. Quantas bailarinas você vê? Agora me diga, qual é a que está de lado? Mas Degas também se destacou por fazer diversos estudos de cavalos. Ele tinha grande paixão por este animal e fez desenhos e pinturas maravilhosas sobre os cavalos. Mas hoje nós vamos conversar sobre as bailarinas. A beleza de suas bailarinas o tornaram um dos mais importantes nomes da história da arte.
Quantas bailarinas você vê aqui? Pode me descrever a cor da roupa delas? Veja que maravilha de pintura! É sobre a aula de balé. Ele ficava ali observando as bailarinas treinarem a dança. Fazia desenhos, usava o recurso da fotografia já inventada naquela época. Veja, são muitas bailarinas. E um senhor que parece ser o professor. Veja que beleza essa outra pintura. Repare como algumas bailarinas olham para uma delas que está ensaiando uma dança. Quem é que está fazendo o ensaio? Existe uma bailarina com uma flor vermelha no cabelo. O que será que ela está olhando? Você consegue perceber o espelho? As obras de arte de Degas são marcadas pela suavidade. Como eu já disse, nessa época a fotografia já havia sido inventada. Degas era também fotógrafo e usava muitas vezes a ajuda da fotografia para registrar a cena que ele queria pintar. Ele mudava o ângulo de olhar as coisas. Repare como essas duas bailarinas estão mais para o canto direito. Degas também foi bastante conhecido por usar a técnica do giz pastel seco. É realmente como se fosse um giz que esfumaça, que sai um pozinho. E aí ele usa esse recurso para esfumaçar os desenhos que ele fazia. Repare nessa bailarina. Qual a cor da faixa da cintura? E o que ela está fazendo agachada? Quando jovem, Degas realizou 3 viagens à Itália. Ficou por lá estudando os grandes mestres. Mais tarde, ele retornou à França e ali permaneceu. Veja essa bailarina. Aonde ela está apoiando o braço? O que será que ela está fazendo? Este também é um desenho de Degas feito com giz pastel seco. Veja que maravilha! O retrato da primeira bailarina da Ópera de Paris. Consegue notar que ela está rodopiando?
Repare no movimento do braço. Chamam-me o pintor das bailarinas, dizia Degas com tristeza. Não compreendem que a bailarina é um pretexto para reproduzir o movimento fluido. Degas foi o pintor do movimento. Repare nesta outra bailarina. Desenho também feito com giz pastel seco. Esta é uma famosa escultura de Edgar Degas. Ao longo de sua vida, ele fez muitas esculturas. Essa, em especial, se tornou muito famosa. É a pequena bailarina aos 14 anos, feita em 1881. Ele mistura no bronze tecido para fazer a saia. E esta obra causou reações negativas dos críticos, pois ele retratou uma menina muito pobre que frequentava as aulas de balé e cuja irmã era uma prostituta. Veja uma outra versão da pequena bailarina aos 14 anos. Esta é uma outra escultura de bronze de Edgar Degas. Aonde a bailarina está apoiando a mão? Já nesta pintura, ele focaliza seu amigo, Désiré de Hall. Será que é assim que se fala? Músico que lhe possibilitou frequentar os bastidores da Ópera de Paris. Nesta pintura, o foco principal está na orquestra. Mas você consegue visualizar as bailarinas ao fundo? Veja essa outra pintura. Que sala bonita! Consegue dizer quantas bailarinas são retratadas na cena? E o músico? Você consegue dizer que instrumento ele está tocando? Edgar Degas foi considerado um pintor impressionista. Devo dizer que a característica dos impressionistas era pintar ao ar livre. Geralmente eles retratavam paisagens. Degas era considerado impressionista, mas fazia de uma forma diferente. A maioria de seus quadros eram feitos em ambientes internos. Das 8 exposições impressionistas realizadas, Degas participou de 7. Porém, em vida, teve apenas uma mostra individual concretizada. Seu verdadeiro reconhecimento viria apenas após sua morte.
Que tristeza! Nos últimos anos de vida, Degas foi progressivamente perdendo a visão, o que fez dele uma pessoa ainda mais reclusa e de difícil convivência. Dizem que Degas tinha uma personalidade bastante complicada, que ele não era muito simpático, o que me parece bastante estranho se pensarmos que a pintura dele é tão suave, de uma certa forma tão doce. Pois bem, isolado e com poucos amigos, ele viria a morrer em 1917, na Paris, onde ele sempre viveu. A beleza da sua obra e a suavidade de suas bailarinas o tornaram imortal. Experimente, vivencie Degas em casa. Conheça o kit Degas do Faça Memórias em Casa e vivencie a beleza de suas bailarinas num kit de arte completo, feito especialmente para os idosos. Trata-se de uma nova proposta. Surpreenda-se, é mais fácil do que se possa imaginar. Visite nosso site e conheça esta nova maneira de intervir a favor das velhices com problemas de esquecimento. Obrigada.